Continuando a nossa série, então, sobre a unção dos enfermos, nós estamos estudando agora, detalhadamente, os 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje nós estudamos, até domingo passado, os 4 primeiros sacramentos. Hoje nós vamos, que eles estão divididos em 3 séries de sacramentos. Nós vamos entrar hoje na segunda série de sacramentos. Então hoje nós vamos ver, tivemos já 2 aulas de introdução a esse assunto. Hoje nós vamos ver mais detalhadamente a questão da unção dos enfermos. Portanto, nós vamos usar como texto base, até porque é o mesmo texto que eles também usam para tratar da unção dos enfermos, o texto que está lá na Epístola de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que diz: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse também é o texto que eles vão usar para tentar embasar a sua doutrina da unção dos enfermos. É uma imagem de um enfermo sendo ungido no rito católico apostólico romano. Antigamente, só para esclarecer, até 1962, se eu não estou enganado, esse sacramento ele era chamado de extrema unção, porque ele era ministrado só a quem já estava às portas da morte. Hoje ele foi expandido, então tirou o nome extrema unção, foi dado o nome de unção dos enfermos, e hoje é ministrado a qualquer pessoa que esteja doente. Mas antigamente ele era oferecido esse sacramento só a quem estava à beira da morte. Para nós entendermos a questão dos sacramentos, nós vamos recapitular algumas coisas que nós já foi falado ao longo desses série de estudos sobre os sacramentos. O primeiro é, o que é um sacramento? Aqui está a definição que nós entendemos correta. O que nós entendemos por sacramento. O sacramento, o que ele é? É uma ordenança, uma lei, lei instituída por Cristo, na qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus, Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes que, por sua vez, expressam sua fé e sua fidelidade a Deus. Aqui o primeiro ponto. Para nós, os sacramentos são instituídos por quem? Por Deus. Eles vão dizer, os católicos apostólicos romanos, que foi Cristo quem instituiu a unção dos enfermos. Portanto, eles vão usar o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 13, que diz: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O que acontece nessa passagem de Marcos capítulo 6? Cristo envia os 12 apóstolos para pregar, envia-os de 2 a 2, pregando o evangelho, e para confirmação que eles eram de fato apóstolos de Cristo, discípulos de Cristo, eles tinham tido o poder para expelir demônios, curar enfermos, para testificar que eles de fato eram discípulos de Cristo. Então, aqui não é uma ordenança
no caso, um sacramento, uma lei, para que se faça desta maneira, nesse texto que eles usam junto com Tiago 5, para querer dizer que a unção é um sacramento. E nós vamos ver mais para frente, ao longo desta aula, algumas distorções que eles fazem, no sentido de expandir a questão da unção dos enfermos. Então, para nós, é uma ordenança que foi instituída por Cristo, por Deus, os sacramentos. E nós só temos 2 sacramentos instituídos por Deus, por Cristo: o batismo e a ceia. Nós não temos os outros 5 que a Igreja Católica Apostólica Romana considera. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, o sacramento é um sinal efetivo da graça instituída por Cristo, e toda a vida litúrgica da Igreja gira em torno do sacrifício da Eucaristia e dos sacramentos. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, os sacramentos têm um papel salvador na vida dos seus fiéis. Para a Igreja Católica, o sacrifício de Cristo não é suficiente para a salvação. Precisa da ajuda dos sacramentos. E nós vamos ver isso ao longo desta aula. Então, isso foi só para nós recapitularmos, entendermos as diferenciações do que é sacramento para nós, cristãos reformados, e para o que é o sacramento para os católicos apostólicos romanos. Terminando essa parte, como eu falei, os sacramentos são 7. Nós vimos até a semana passada os da iniciação cristã, que são batismo, confirmação e eucaristia. E agora nós vamos ver a penitência e a unção dos enfermos. Hoje nós vamos ver a unção dos enfermos. E depois nós vamos ver as outras 2 que são de comunhão e missão, que é a ordem e matrimônio. Então esses são os 7 sacramentos e as suas divisões para a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos agora entrar efetivamente nos erros do que expressa o seu catecismo, que a Igreja Católica Apostólica Romana diz sobre a unção dos enfermos. Ela começa: pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que alivie e salve. Exorta-os a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Chega a causar um certo espanto, principalmente a parte final, quando diz: exorta-os a que livremente se associem à morte e à paixão e à morte de Cristo. É como se nós estivéssemos, o sacramento estivesse também associando o doente à morte de Cristo na cruz. Para eles é assim que eles entendem. Nós vamos ver um apologista católico defendendo justamente essa posição. Isso aqui está no Catecismo, o parágrafo 1499 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos continuar. A Igreja Apostólica reconhece, entretanto, um rito próprio em favor dos doentes, atestado por São Tiago. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se tiver cometido o pecado, receberá o perdão. Tiago 5, 14 e 15. A tradição reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos da igreja. Então, ao mesmo tempo que eles falam que foi instituído por Cristo, eles já vão se contradizer, falando que é a tradição que reconhece este sacramento. E eles dizem que Tiago vai reconhecer o que Cristo falou lá em Marcos 6,13, vai atestar isso, vai escrever esse texto,
validando o que Cristo fez. Para eles é esse o entendimento para os católicos apostólicos romanos. É esse o entendimento que eles têm sobre a unção dos enfermos. Vamos adiante. A igreja crê e confessa que existe entre os 7 sacramentos um sacramento especialmente destinado a reconfortar aqueles que passam pela provação da enfermidade, a unção dos enfermos. Então, eles vão atestar, nós reconhecemos que existe um sacramento que é para reconfortar aqueles que estão passando por enfermidades, que é a unção dos enfermos. Mais um pouco. Um dom particular do Espírito Santo. Eles estão falando que esse, que é a unção do enfermo, a unção dos enfermos, é um dom particular do Espírito Santo. A primeira graça desse sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de doença grave ou da fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e dá força contra as tentações do maligno, especialmente a tentação do desânimo e da angústia da morte. Esta assistência do Senhor, pela força do seu Espírito, visa levar o doente à cura da alma, mas também à do corpo, se tal for a vontade de Deus. Além disso, se ele cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoados. De fato, quando uma pessoa está doente, está acamada, está no leito de hospital, muitas vezes a fé dela é posta à prova. Confiar em Deus tende-se a ser mais difícil. Muitas vezes nós queremos que o nosso ente querido, a pessoa que está acamada, seja prontamente restabelecida, saia do seu leito. Mas a questão não é que a unção com óleo é que vai fazer a pessoa ser fortalecida. O que vai fazer a pessoa ser fortalecida para passar por esses momentos de angústia? Pergunto eu aos irmãos. A fé. Não é o óleo que é passado na testa ou nas mãos, como eles falam, das pessoas, que vai proporcionar a fé na pessoa. É a fé em Cristo, nas suas promessas, no que Ele alcançou para nós, é que vai nos fazer passar por esses momentos de dificuldade. Mas eles estão falando que é o óleo, que é essa unção que vai fazer revigorar a força na pessoa, quando não é a questão do óleo. É a fé em Cristo que vai nos fazer passar pelas adversidades. É também uma união à paixão de Cristo. Pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de se unir mais intimamente à paixão de Cristo. Ele é, de certo modo, consagrado para produzir frutos pela configuração com a paixão redentora do Senhor. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe um sentido novo. Transforma-se em participação na obra salvífica de Cristo. Como se o nosso sofrimento pudesse nos ajudar em algo na obra salvífica de Cristo. De fato, eu concordo, uma parte ali eu concordo. O sofrimento é uma sequela do pecado original. Até aí eu concordo. Mas que o sofrimento vai me fazer coparticipante na obra salvífica de Cristo é um absurdo. Eu não tenho participação em obra. Se nós vamos lá em Efésios, a salvação é pela quê? Pela graça. A salvação não tem mérito nenhum nosso. Quem somos nós para merecermos algo vindo de Deus? Nós recebemos pela graça de Deus.
Então, não é, nunca foi, nunca será uma participação na obra salvífica de Cristo. Nós nunca vamos chegar a esse estágio sendo ungidos com óleo. E detalhe, né? O texto quando o texto de Tiago, quando ele vai falar para ungir, não é um óleo não é um óleo qualquer, um óleo que é previamente consagrado por alguém, alguma coisa. Naquela época, a medicina não era tão avançada como é a nossa hoje. O óleo era um óleo medicinal, não era um óleo qualquer, que era previamente consagrado para isso. E é tanto é isso, Paulo vai escrever para Timóteo para ele tomar o quê por conta do seu problema no estômago? Vinho. Obrigada. Quando aquele homem foi pego por ladrões, os samaritanos usou o quê? Azeite e vinho para curar as feridas dele. Por quê? Porque o azeite ou o óleo na época era remédio. E o vinho também. A metodologia do romanismo é sempre essa. Eles inventam algo e aí sai procurando algum paralelo bíblico para justificar a sua invenção. É o caso aqui mais uma vez, né? Porque nós não temos Cristo nos dando uma ordem do mesmo peso do batismo, por exemplo, que nós deveríamos fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai. E aí você vê no Novo Testamento, na sequência, centenas de pessoas sendo batizadas. Você não tem Cristo nos dando esta ordem. Unjam os doentes e, na sequência, centenas de doentes sendo ungidos com óleo. Eles pegam um texto isolado de Tiago, que era um texto do período apostólico vinculado com cura. Porque esse é um aspecto, né? Por que hoje, na igreja presbiteriana, nós não ungimos com óleo? Porque essa era uma prática apostólica, porque era uma prática vinculada à cura. Porque o texto fala claramente, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Nós temos um dom de cura aqui, né? Então era cura, era o dom da cura associada à unção do enfermo. Há uma promessa de que se fizer isso, o enfermo vai levantar. E nós não temos paralelos no Novo Testamento. Nós não temos Paulo dizendo, olha, vocês unjam com óleo. Então, é mais uma vez a Igreja Católica inventando algo e aí sai correndo atrás de algum paralelo para tentar validar a sua tese, né? Sim, de fato é exatamente isso. Eles pegam um texto fora de contexto para ter o seu pretexto, para querer dizer que a Bíblia diz isso ou para fundamentar a sua doutrina. Vera. E sempre me passa a sensação de que isso tudo é feito para que eles definam quem é salvo e quem não é salvo, né? Sim. Sim, porque a tradição é mais importante para eles, né, do que a palavra de Deus. Então, e como eles têm a autoridade suprema da igreja, que é o Papa, que eles dizem que é infalível, mas nem tanto, e eles respeitam eles foram ensinados desde pequenos a respeitar a autoridade. Para eles
de fato, é o que pesa mais. A autoridade, a tradição que vem da autoridade suprema e que vai baixando a todos. E é isso, por isso que eles recebem dessa maneira, né? Porque por conta do respeito que eles têm à grande autoridade e da tradição, né? Não, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas, principalmente naquelas que têm um governo mais episcopal, que se assemelha ao governo da igreja católica, você vai ter um líder sempre máximo dentro da igreja evangélica, dessas que tem um líder máximo. Tanto que é o mais visível para todas as igrejas. Se eu falo Igreja Universal, pensa assim em quem? Se eu falo Igreja Mundial do Poder de Deus, se pensa em quem? E assim sucessivamente. Então, as igrejas que têm um governo episcopal tendem a ter uma figura central. E o que ela disser, todos vão acatar. Isso colabora para que não seja um governo muito democrático. Porque o que ele falou, todo mundo, os outros acatam e respeitam e seguem. Não questionam. Dão para ele quase um título de infalível, igual os católicos dão ao Papa. Infelizmente, isso também acontece dentro das igrejas evangélicas. Ou, muitas dessas que eu falei, a igreja presbiteriana não reconhece mais como igreja evangélica, são aceitas pelas suas práticas que eles têm, contrárias à palavra de Deus, ou acrescentando algo mais à palavra de Deus, quase em semelhança ao catolicismo. Continuando. É uma graça eclesial. Os doentes que recebem esse sacramento, associando-se livremente à paixão e morte de Cristo, concorrem para o bem do povo de Deus. Ao celebrar esse sacramento, a igreja, na comunhão dos santos, intercede pelo bem do doente. E o doente, por seu lado, pela graça desse sacramento, contribui para a santificação da igreja e para o bem de todos os homens, pelos quais a igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. De fato, nós intercedemos pelos doentes, nós fizemos isso no culto desta manhã. Nós intercedemos pelos nossos irmãos enfermos, por amigos que estão enfermos. Nós fazemos isso domingo após domingo aqui na igreja, fazemos isso nas nossas reuniões de orações e devemos fazer isso também nas nossas orações particulares. Mas onde que isso colabora para a santificação da igreja? Não, é por isso mesmo, porque ele trata um sacramento. Mas onde isso colabora para a santificação da igreja e para o bem de todos os homens? É um dever nosso orar por uns pelos outros. Nós devemos ter essa prática. Mas isso não quer dizer que vai ser para o engrandecimento da... Quais são os meios da graça? Os nossos meios de graça? Sim, oração. Mas não diz que é oração pelos enfermos? Não. A oração é o quê? Comunhão com quem? Com Deus. É tornar você mais o quê? Mais dependente de Deus. A oração nos torna muito mais dependentes de Deus. Vamos continuar. Esse parágrafo é quase um resumo de toda a doutrina da unção dos enfermos. Então eles vão falar: a graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e o bem de toda a igreja, o reconforto, a paz e coragem para suportar
cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice, o perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-los pelo sacramento da penitência, o restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual, a preparação para a passagem à vida eterna. Então, o resumo desse sacramento para eles é o que contém esse parágrafo do seu catecismo. Para eles entendem que a unção dos enfermos os une mais à paixão de Cristo, traz conforto para suportar os sofrimentos, perdoa os pecados, restabelece a saúde e prepara para a passagem à vida eterna. Como eu falei, esse Felipe Aquino, ele é um dos apologistas mais respeitados no segmento católico. Ele vai comentando sobre a unção dos enfermos, ele vai falar: pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela configuração à paixão redentora do Salvador. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe um sentido novo, torna-se participação na obra salvífica de Jesus. Muito grande, muito grande. Ele diz ali que é para a pessoa suportar a velhice. Quer dizer que a velhice é doença? Então eu estou doente faz tempo. Não é que seja uma doença, mas tem os seus limitadores para... Mas há os seus limitadores, né? Efetivamente, nós sabemos que a velhice traz as suas limitações. E é nesse aspecto que eles estão dizendo, para você suportar mais tranquilamente a sua velhice. E assim, quando nós oramos, voltando já que foi falado, nós voltamos nesse parágrafo do 1532, quando ele fala restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. Nós não cremos desta maneira. Nós cremos que é pela vontade de Deus. Se Deus for servido restaurar a saúde de alguém que esteja doente, Ele fará. Mas isso não é visando a salvação espiritual. Pode até ser que alguém que esteja muito doente e não tenha, e seja um eleito, mas não se tornou, não foi alcançado pela graça, Deus o recupere e ele para ele poder, como eleito, ser alcançado pela graça. Mas não é assim, dessa maneira que eles estão entendendo. Eles acham que você ungiu, a pessoa está à beira da morte, se ela não foi salva, ela vai ser salva. É nesse aspecto. Vamos continuar. Aqui é um outro apologista, o Ángel Garcia Ibáñez. Ele vai falar: a unção dos enfermos é um sacramento instituído por Cristo, insinuado como tal no Evangelho de São... Ele chama de, não é nem epístola, eles chamam de Evangelho de São Marcos. Não, Evangelho de São Marcos, lá em 6,13 que eu li, recomendado e promulgado aos fiéis pelo apóstolo Tiago. Então, aí lá. Ele fala, é o sacramento instituído por Cristo, insinuado como tal no Evangelho de São Marcos, recomendado e promulgado aos fiéis por Tiago. Então, quem promulga o sacramento não é o próprio Cristo, é Tiago. Cristo apenas insinua, lá em Marcos 6,13. E Tiago vai falar, não é assim mesmo. Ele vai promulgar. E ele vai citar o texto de Tiago 5, 14 e 15. A tradição viva da igreja, refletida nos textos dos magistérios eclesiásticos, reconheceu neste rito, especialmente destinado a confortar os doentes e purificá-los do pecado e de suas sequelas,
um dos 7 sacramentos da nova lei. Então, como eu falei no início, eles vão falar que Cristo começou ali, quando ele deu ordem aos 12 para pregar e para curar, mas que quem vai promulgar mesmo vai ser Tiago na sua epístola. Continua o mesmo Ángel Garcia Ibanez. Enquanto o verdadeiro e próprio sacramento da nova lei, a unção dos enfermos, transmite ao cristão a graça santificante, além disso, a graça sacramental específica da unção dos enfermos tem como efeito a união mais íntima com Cristo, sua paixão redentora, para o seu bem e bem de toda a igreja, como nós já vimos nos parágrafos 1521, 22 e 32. Vai trazer o consolo, a paz e o ânimo para vencer as dificuldades e os sofrimentos próprios da doença grave ou da fragilidade devido à velhice, como nós também já vimos nos parágrafos 1520 e 1532. E ele continua explicando. A liberação das relíquias do pecado e o perdão dos pecados veniais, bem como dos mortais, no caso do doente ter se arrependido, mas não pode ter podido receber o sacramento da penitência. Então, no parágrafo 1520, como nós já vimos também. O restabelecimento da saúde corporal, se tal for a vontade de Deus, e a preparação para a passagem para a vida eterna. Nesse sentido, afirma o Catecismo da Igreja Católica. Esta graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, tentação de desânimo e de angústia diante da morte. Então, eles explicando o sacramento a ideia do que eles têm do sacramento da unção dos enfermos. Vamos começar a refutar tudo isso que eles falaram. Presbítero Marcos Serra. Nessa introdução, se você puder retornar aquele slide anterior. Aí eu me apercebi que estudando esse tema, e também aí eu trago para todos, é que esse sacramento é um sacramento novo, né? Ele não é o sacramento da extrema unção. Esse é um novo sacramento, então deveria ser o 8º sacramento, não um deles. Porque o sacramento da extrema unção válido até 1962 era só o último parágrafo. É a preparação para a passagem para a vida eterna. Os anteriores não valiam, só podia ser aplicado ao moribundo. E mais ainda, não era um sacramento para velhice, era para qualquer idade, para o moribundo de qualquer idade. Então a Igreja Católica, nesse caso, em 1962, criou um novo sacramento. Então nós deveríamos ter aí 8 sacramentos da Igreja Católica e não 7. Então é só para chamar atenção para esse problema. O que já é um escândalo total, né? Porque a igreja se diz apostólica, quer dizer, se é apostólica, é a fé dos apóstolos. Mas é aí que eis que em 1962 eles resolvem mudar. Então, eles estão admitindo que eles passaram 1900 anos no erro e agora corrigiram, não é? Quer dizer, é um escândalo total. É impressionante como os fiéis romanistas não percebem que essa não é uma igreja apostólica, não é? Esse ponto que o reverendo trouxe à tona, assim, eu creio que esse estudo que nós temos feito a respeito dos erros do romanismo, eles nos apontam a absoluta venalidade dessa religião. Eles são dirigidos por pessoas venais, que mudam a revelação de Deus ao seu bel prazer, alegando que eles têm algum tipo de inspiração específica através da tradição, que é um mistério. Como é que o Pedro transmitiu ao Francisco as revelações que ficaram detidas ou não reveladas durante 2000 anos, né? Exatamente. Só que se a gente for confrontá-los, eles não vão falar que eles mudaram, né? Eles vão falar no máximo que atualizaram o entendimento desse sacramento, né? Óbvio.
Mas exatamente isso aconteceu. Há uma troca, há uma expansão, como eles dizem, né? Do moribundo agora para todos que estão enfermos, né? Eu começo com o texto de Lucas 10, 25 a 37, a história do bom samaritano, como já foi citada aqui nessa aula hoje de manhã. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Por que eu trago o texto do bom samaritano aqui? Pela questão de cuidar do próximo. Eles dizem, e eles vão afirmar, não trouxe aqui, mas eles vão dizer que isso compete única e exclusivamente aos presbíteros. Os presbíteros, no caso, são os padres da Igreja Católica Apostólica Romana, e ao sacerdócio. O óleo tem que ser ungido por um bispo, e eles é que podem ministrar esse sacramento apenas. Eles não têm o costume de orar pelos doentes e uns pelos outros. E Cristo vai mostrar, como ele pergunta para o intérprete da lei: o que diz, está escrito na lei? Ele vai citar. Então vamos agora para a segunda parte da lei, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O sentido de zelar pelo próximo. Continuando. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-se-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Nós devemos cuidar, amparar ao nosso próximo, a usar de misericórdia para com o nosso próximo. E nisto está incluído orar pelos enfermos, visitá-los, se nós assim pudermos fazer, ampará-los na sua vida. Infelizmente, nas igrejas, as pessoas têm uma tendência a achar que, quando uma pessoa está doente, está internada, a oração que vai resolver é se o pastor for lá orar pela pessoa. E a família vai cobrar se o pastor não for até o hospital orar pela pessoa. A oração do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, não tem um poder superior à oração de cada um de nós. O pastor, sim, deve ir, porque ele é pastor da igreja, ele tem cuidado do seu rebanho. Mas se por algum motivo ele não foi ou ainda não foi, não fique chateado com o pastor da sua igreja. Não é a oração dele que vai curar ao seu ente querido, ou te curar se você ficar doente. Nós temos, dentro da igreja, pastor
docente que ensina e é o pastor da igreja e vai lá visitar as pessoas. Temos os outros presbíteros que também são pastores, no sentido de pastorear a igreja de Cristo. Temos um ofício exclusivo que é para a ajuda de misericórdia, que são os diáconos. Todos eles podem e devem fazer isso. Assim como nós também, individualmente, podemos e devemos fazer isso. Continuando. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse texto, esse versículo, que está na continuação dos versículos 14 e 15, que é o que eles usam para justificar a sua doutrina, eles não colocam, que é o versículo imediatamente posterior. Quando Tiago vai falar, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É orar o quê? Uns pelos outros. Todos nós, como igreja. Continuando. Agora, porque eles vão falar, como nós vimos, eles vão falar que o sacramento vai ajudar na salvação do enfermo. Eles vão desprezar a obra salvífica de Cristo e nós vamos agora refutar esse pensamento deles. Hebreus 7, 23 a 27 nos diz, ora, aqueles que são feitos sacerdotes em número maior, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo se ofereceu uma vez por todas. A salvação está ali. Não precisa ser renovada a cada vez que a pessoa fica doente e vai ser ungida com óleo. Não precisa ser feita como os outros sacramentos da penitência, que vai se confessar e assim por diante. A salvação foi feita uma vez para sempre por Cristo em nosso favor. Em Hebreus 9, agora 27 e 28 nos diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. Cristo se ofereceu uma única vez para sempre para tirar os pecados. Foi uma única vez que Cristo morreu. Cristo, como nós já vimos na aula passada da Eucaristia, a cada serviço de Eucaristia, Cristo é sacrificado. Cristo morreu uma única vez por nós. O sacramento da unção dos enfermos, o óleo ali, não vai nos ajudar no nosso processo de salvação. Cristo morreu uma única vez por nós. Continuando. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E esse sangue foi oferecido uma única vez por nós. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles vão falar, como nós vimos, eles vão falar que pesa várias condenações sobre os homens. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, vai falar, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo morreu, levou todos os nossos pecados na cruz, já não pesa mais
condenação contra nós. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ouvir a voz de quem? De Cristo. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. É crer em quem? No óleo que é consagrado, que é aplicado sobre a pessoa, ou crer em Cristo? É crer em Cristo, na obra redentora e consumadora que Ele fez na cruz em nosso favor. Como eu comecei na nossa aula hoje, eu perguntei: o que nós precisamos ter? Aí foi falado, fé. E eu termino com o texto de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é a fé num óleo, é a fé em Cristo. Nós passamos por momentos de tribulação. Nós sabemos o que é sofrer, ficar doente. Se não nós mesmos, mas entes queridos nossos que estão ou que estiveram acamados, presos a uma cama de hospital. Nós sabemos o que é. E sabemos que para passar por esse momento de dificuldades, nós temos um recurso, a fé em Cristo, que morreu uma única vez por nós, que levou todos os nossos pecados na cruz, levou todas as nossas enfermidades. É nele que nós devemos confiar, e não no óleo que é passado no frontal e nas mãos do doente. É em Cristo que nós devemos confiar. Portanto, nós vimos que ele não é uma ordenança, o sacramento da unção dos enfermos não é um sacramento, porque não foi ordenado de forma explícita por Cristo. Foi um sinal durante o período em que Cristo esteve entre nós, e num período logo posterior a isso, foi usado para testificar sobre Cristo e sobre os apóstolos de Cristo, mostrando que de fato eles eram os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo, para consolidar o Evangelho, mas como o pastor falou, foi um dom que cessou o dom de cura. Nós cremos hoje que Deus cura? Sim. De maneira extraordinária? Sim. Mas principalmente de maneira ordinária, que é pelo uso dos médicos e remédios e outras coisas que nós temos ao nosso dispor. Então, o sacramento da unção dos enfermos não é, porque como também foi falado, ele é, no mínimo, uma atualização, e sendo uma atualização, já não é algo que foi dado por Cristo, porque se ele foi atualizado, porque algo estava em desacordo, né? Porque ele era até então, como foi falado, até 62, ele era só para os moribundos. Então, por tudo isso, nós vemos que eles não é um sacramento, é uma invenção, como nós falamos aqui. Eles pegam textos desconexos e tentam ajustá-los para a sua teologia. Dúvidas, perguntas, participações, irmãos? Então vamos terminar a nossa escola dominical nesta manhã. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Santo Pai, nós somos gratos, porque o Senhor, antes da fundação do mundo, Pai, já tinha planejado enviar Teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, Pai, uma vez por todas, levando ali os nossos pecados, levando ali as nossas enfermidades. E somos gratos a Ti, Pai, porque sabemos que já não pesa mais a acusação contra nós. Nos ajude, Pai, portanto, a viver em novidade de vida, Pai, viver para o agradecimento do Teu nome.
Nos abençoa, Pai, e nos ajude no processo de santificação, Senhor, a não desviar nossos olhos da Tua palavra, Senhor, e assim viver uma vida que agrade a Ti, Pai. Perdoa-nos, Pai, quando nós colocamos outras coisas, outras situações como auxiliadoras no processo de santificação, ou melhor, Pai, no processo de salvação, Senhor. Sabemos que a salvação é única e exclusivamente pela graça, pela Tua graça ofertada a nós. Fica, Pai, conosco, nos ajude, Pai, a vivermos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.